Saudações, alunos, disciplina de Teorias Econômicas, Economia Monetária e Financeira, Política Monetária. Iniciamos a aula com essa frase de Will Rogers, que foi um comediante e ator norte-americano, foi pré-candidato à presidência dos Estados Unidos em 1928. Ele fala o seguinte, houve 3 invenções desde o início dos tempos, o fogo, a roda e o Banco Central. O que ele quer dizer com essa frase é o poder que o Banco Central tem de organizar o mercado financeiro e, com isso, a economia monetária e financeira como um todo. Porque antes de existirem os bancos centrais, era tudo muito desorganizado, os bancos emitiam moeda e emitiam títulos, então tinha uma desorganização muito grande. A partir da criação dos bancos centrais houve uma regularização dessa economia, desse mercado financeiro. A prática da política monetária. A política monetária junto com a política fiscal e cambial, eles formam um tripé macroeconômico que sustenta uma economia. Então a política monetária é relativa ao dinheiro em circulação, a política fiscal em relação às arrecadações do governo, e a política cambial, principalmente em relação ao dólar, que é uma moeda internacional. Então, esses 3 fazem o tripé macroeconômico. A política monetária procura adequar a quantidade de moeda disponível às necessidades econômicas do país, e os bancos centrais são responsáveis pela execução dessa política monetária. O Banco Central ele pode comprar títulos do Tesouro ou dólares, pagando com moeda em troca. Nesse caso, ele adota uma política monetária expansionista, ou seja, colocando dinheiro em circulação. Ele pode fazer uma política contrária, que seria uma política monetária contracionista. Ao invés de comprar os títulos do Tesouro, ele vende títulos do Tesouro e dólar e recebe moeda em troca. Nesse caso, ele retira dinheiro da circulação. Ele também pode diminuir a taxa de redesconto, ou seja, a taxa de juros cobrada aos bancos, reduzindo consequentemente a taxa de juros cobrados aos consumidores. Nesse caso, é uma política monetária expansionista, uma vez que você reduz a taxa de juros, você libera o acesso ao crédito e aí você tem mais dinheiro em circulação. Ele pode adotar uma política contracionista, ao invés de diminuir a taxa, ele pode elevar essa taxa de redesconto, restringindo o acesso ao crédito e assim diminuindo a quantidade de moeda em circulação. O Banco Central pode diminuir a taxa de reservas compulsórias, que são aqueles depósitos que os bancos têm que manter no Banco Central. Nesse caso, se ele diminuir essa taxa de reserva, ele vai deixar mais dinheiro em circulação, que seria uma política monetária expansionista. E se ele elevar essa taxa de reservas compulsórias, ele vai tirar dinheiro do mercado, o que seria uma política monetária contracionista. Falando então sobre o conceito de moeda, a moeda é sinônimo de dinheiro, é um objeto de aceitação geral, garantida por lei, usada na aquisição de bens e serviços. Em relação ao conceito de base monetária, corresponde ao montante total de reais em poder do público, mais o volume de reservas mantidas pelos bancos comerciais. Seria então todo o dinheiro que nós temos em circulação numa dada economia. Os agregados monetários representam os meios de pagamento na economia e são definidos a partir do conceito mais restrito de moeda, ou seja, papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista, e os demais agregados apresentam nível de liquidez crescente a partir do M1. Em relação às funções da moeda, primeiro nós podemos falar que ela tem como função meio de pagamento. Se eu quero adquirir algum produto ou serviço, eu vou dar dinheiro, eu vou dar moeda em troca para poder pagar por esse produto e ou serviço. A moeda também tem como função meio de trocas e instrumento para a denominação comum de valores, ou seja, antigamente para eu chegar ao valor de um produto, normalmente eu vinculava isso a um outro produto. Por exemplo, 1 kg de feijão equivale a 2 kg de milho. Hoje a moeda substitui essa função. Então eu sei que 1 kg de milho vai valer, por exemplo, R$3, R$4. E também a função da moeda é em reserva de valores, para você guardar dinheiro para fazer um investimento futuro, adquirir alguma coisa, ou mesmo para uma eventualidade, você pode fazer uma reserva através de retenção de moeda. Você pode guardar moeda para fazer essa reserva de valores. Existem 3 motivos básicos para os indivíduos manterem os encartes monetários.
O primeiro deles seria motivo de transação. A moeda é utilizada para efetuar transações e pagamentos cotidianos. Isso aí é tranquilo da gente observar porque é o nosso dia a dia. O segundo motivo seria de precaução. A moeda é utilizada como precaução para imprevistos como doenças ou problemas futuros. É aquela famosa reserva financeira que a gente tem no caso de uma eventualidade. E terceiro, o motivo de especulação. A moeda é utilizada para especular com títulos, imóveis, etc. A especulação seria você ter moeda guardada para aproveitar uma oportunidade de negócio, algum imóvel com preço barato, algum título que você possa adquirir com um custo acessível para poder vender depois numa oportunidade onde você possa obter lucro. Bom, o Banco Central e a oferta da moeda. O Banco Central tem como objetivo regular a moeda e o crédito de forma equilibrada com o crescimento do produto, mantendo assim a liquidez da economia. Ou seja, eu não posso emitir muita moeda se a economia não estiver crescendo. Então, a quantidade de dinheiro em oferta, a base monetária da economia, tem que estar coerente com o crescimento econômico para que não haja inflação. Sistemas de metas inflacionárias. É o mecanismo pelo qual o Banco Central anuncia publicamente metas para a taxa de inflação que devem ser atingidas por meio de alterações na política da taxa de juros. Essa meta inflacionária ela é amplamente divulgada nos jornais. Esse ano está sendo divulgado que ela deve ficar em algo em torno de 4,5%. Dentro desse sistema de metas foram criadas as bandas para a inflação, que é o intervalo no qual a taxa de inflação pode sofrer variações. Nesse caso, define-se um limite superior e inferior em torno do qual a taxa de inflação pode variar. O mecanismo mais utilizado para poder controlar a inflação é a alteração na taxa Selic. A taxa Selic é considerada a taxa de juros básicas da economia e ela serve como referência para as demais taxas. Então, a gente está vendo, no momento, uma redução da taxa Selic, que já chegou a quase 14%, ou mais de 14%, e agora ela está em torno de 9%, 8%. Então, o Banco Central está reduzindo a taxa Selic, uma vez que a economia está precisando, de incentivo ao consumo, e que a inflação foi controlada, girando hoje na casa aí dos 4,5%, 4,6%. Bom, assim como já foi explicado na aula anterior, o governo, quando ele tem as necessidades dele a cumprir, ele pode obter recursos através de 3 formas: aumento dos impostos, aumento da dívida e emissão de moeda. A emissão de moeda, como nós vimos no documentário sobre a inflação, ele não é interessante, já foi tentado no Brasil na década de 80, início da década de 90 e não funcionou muito bem. O aumento de impostos, eles não geram inflação, mas são impopulares, então há um aumento na dívida, que é o que vem sendo feito no Brasil, para poder cobrir o rombo que há hoje em relação às necessidades de investimento pelo governo. Essa é a referência da nossa aula, Economia, um enfoque básico, pela editora Atlas de São Paulo. Um grande abraço e até a próxima aula.